E aí, pessoal, como é que vocês estão? Acabou de ser anunciado, na verdade foi anunciado um pouco mais cedo, hoje no dia 29 de setembro, a próxima expansão do Hearthstone que vai chegar em novembro. A expansão será de nome Através dos Percursos Temporais e vai ser uma expansão focada principalmente em viagem no tempo. As mecânicas estão muito legais, eu acabei de dar uma olhada, eu não tinha visto nada antes, eu tinha visto apenas o anúncio do anúncio. Porém, eu dei uma olhada aqui nas mecânicas, nas cartas que apareceram e todas parecem pelo menos interessantes, o que já é muito bom. A data das expansão já foi revelada, dia 4 de novembro, 145 cartas, já é o padrão, mas a principal coisa são as mecânicas. Teremos duas palavras-chave novas, Célebre e Retroceder, e a história da expansão vai ser principalmente focada em viagem no tempo, tanto no passado quanto no futuro, visitando partes diferentes da história do Warcraft. Aqui a gente pode ver as Sylvanas, o Gilmere, a Shara, e esse aqui eu não sei quem é, sinceramente, perdão, depois eu descubro quem é, quando a carta dele for revelada. E o Morozonde, barra Nojdorma aqui atrás, e a Crona, que provavelmente vai ser a protagonista dessa expansão. E essa ideia parece muito interessante. A história da expansão vai ser baseada na Crona, que vai estar envolvendo nos percursos temporais e, consequentemente, na Revoada Dracônica Bronze, que é a Revoada do Nojdormo, que é os Dragões do Tempo. Depois viram Morozonde no futuro, então é por isso que Morozonde e Nojdormo é a mesma coisa, caso você não... é um anagrama, né? E por isso vamos ter os portais temporais, que vai trazer para realidades alternativas. Então eles citam aqui que vamos ver uma Shyvana antes de virar Banshee e um Gelbi do futuro que pilota mecanoides. E com isso temos a primeira mecânica da nova expansão, que é uma mecânica de retroceder. É uma mecânica muito, muito interessante. São mecânicas que funcionam de formas aleatórias, cartas que funcionam de formas aleatórias, como porém, que assim como aqui mostra, é uma carta que, assim que você usa ela, você vai ganhar a opção de voltar no tempo ou manter a carta que você ficou. Então é uma carta aleatória que, se você não gostar do que veio aleatoriamente, você consegue simplesmente voltar no tempo e jogar de novo. A carta é lançada automaticamente e vem uma nova carta. Aqui eles usam o exemplo Master, né? Que uma carta que gera um lacaio gera um sussurro, um fogo fato, e quando quando ele retrocede, ele volta um Ragnaros. Então, ele aqui usa o melhor exemplo possível, mas ainda assim é uma carta que parece muito interessante. Essas cartas, justamente que são puramente RNG, às vezes você vai acabar se ferrando. Funciona com evolução, funciona com evocar lacaios aleatórios, gerar cartas aleatórias. Às vezes você acaba não gostando muito da carta que você gerou, mesmo que seu deck seja focado nisso. Então, ter essa mecânica é muito interessante. Daqui a pouco eu falo sobre as cartas. Mas essa mecânica sozinha já é bastante interessante, porque ela justamente dá esse poder de manipular a aleatoriedade. E isso é muito interessante, pode ser muito engraçado. Às vezes você vai retroceder e ver uma coisa pior, mas é a vida, é coisas aleatórias, é Hearthstone, é RNG. Porém, uma coisa que eu tenho que salientar é que eu pessoalmente não gosto de mecânicas que fazem um efeito muito grande no campo, como, por exemplo, é esse efeito aqui, do retroceder. É um efeito que polui muito a tela, já está acontecendo muito com os novos patches, já aconteceu muito com o Jaden, às vezes acontecem. Qualquer carta que muda muito o campo na hora que é ativada, às vezes o jogo buga e fica bugado para sempre. Fica com aquele aspecto para sempre. E isso pode fazer o jogo ficar muito pesado. Para celular, possivelmente, isso aqui vai ser um pesadelo de rodar. Então, isso me incomoda um pouco. O jogo já é bastante velho, vai fazer 11 anos já. Então, isso realmente me incomoda. Os pets já me incomodaram muito. Porém, essa vai ser uma mecânica do jogo que vai ter um efeito tão pesado. É a única coisa que eu tenho contra essa mecânica. É só o efeito dela, que é muito, muito pesado pro meu gosto, pelo menos. Hearthstone já não é um jogo muito otimizado. Quando eles botam esses efeitos muito grandes, muito pesados na tela, pode ficar muito mais difícil do que já é. E falando sobre as cartas novas dessa mecânica,
Tivemos 3 principais reveladas. O Portal Semi-Instável, que é uma magia de mago, 2 manas, arcano, retroceder, que é a magia que foi mostrada aqui, e adicione um lacaio aleatório na sua mão, ele custa 3 a menos. Como eu disse aqui, eles usaram provavelmente um dos melhores cenários possíveis, mas é uma carta full RNG, eu não vejo um deck rodando agora, por enquanto. Eu não vejo também a mecânica de retroceder virando algo solo, assim, podemos dizer assim. Parece uma mecânica muito boa que funciona como suporte para outra. Não parece uma mecânica que vai ter um deck sozinho. Pode vir a ter, como eu disse, a carta que vai vir provavelmente como chave da expansão vai ser a Crona. Então talvez a Crona tenha alguma coisa de a mecânica de retroceder. Porque a princípio ela parece bem uma mecânica de suporte. Como pode ser visto nessas 2 outras cartas, que é a Vanguarda do Portal, que é uma 3 mana de 2/2, retroceder, grito de guerra, compre um lacaio aleatório e dê a ele +2/+2. Parece uma carta muito boa, tipo, é muito simples, não parece nada demais. Se você contar tudo o que ela faz, ela é uma 3 manas 4/4, compre uma carta. Então, parece simplesmente muito bom. Ser dragão é interessante para alguns decks. Pode vir a entrar no deck de Quest de Xamã. Eu sei que eu falo muito do Quest de Xamã. É a minha classe favorita, é um dos meus decks atuais favoritos. E a classe não roda muitos dragões. E também as compras de carta do deck são praticamente só feitiços. Então, ter uma tribo que a gente não usa muito, com uma compra de carta que também dá buff, além de que você pode simplesmente roletar se você não gostar do primeiro card que foi comprado, parece muito bom. E mesmo desconsiderando o Quest Shaman, parece uma carta boa para outros decks, caso seja um deck de tribo, caso seja um deck que use lacaios e dependa desse buff de lacaios. Eu vejo Paladino rodando, eu vejo qualquer deck que não tenha tanto acesso à compra de cartas em lacaios, pode ser interessante. E a lendária dessa mecânica, pelo menos sozinha a princípio, é o Senhor Horácio. É muito bom, um relógio insano, Blizzard. 8 manas, 3/3, mecanoide. Você consegue retroceder até 3 vezes e tem um grito de guerra, evoque 2 lacaios lendários aleatórios. Você conseguir retroceder 3 vezes, praticamente garante que você vai conseguir, pelo menos uma deles vai ser bom. Eu sei que lacaios lendários aleatórios é o mesmo problema que eu, pessoalmente, tenho com o deck da Aviana. Lacaios lendários aleatórios, no geral, são ruins, mas pode ser uma carta boa. É uma carta que funciona sozinha. Ele me lembra um pouco o Taka, que é a carta da última expansão, do último mini set, na verdade, que é uma lendária que descobre uma fera, ganha o status dessa fera, e quando morre, evoca essa fera. Sendo assim, eu acho que parece uma carta que pode funcionar no Nebula Shaman, por exemplo. Sei que eu estou falando muito de Shaman, mas é porque, além de ser minha classe favorita, é um grito de guerra que funciona como um Block of Art. Um Block of Art, depois que o Block of Art morreu, você consegue evocar 6 lacaios lendários aleatórios. Caso dê errado, você consegue retroceder. E retroceder de novo, e retroceder de novo. Então parece simplesmente uma carta muito sólida, uma carta que funciona sozinha. Como eu disse, não vejo a mecânica de retroceder sendo a chave de um deck. Eu vejo ela mais sendo um suporte. E isso aqui é exatamente isso. É uma carta que funciona sozinha, não precisa de nenhum outro suporte, a princípio, pelo menos. E parece uma carta simplesmente sólida. Vai ser um bom status na mesa, depende só da aleatoriedade das cartas que vão vir. E essas 3 cartas de retroceder já conseguem ser resgatadas hoje mesmo. É só entrar no jogo, você vai ganhar o Horácio e você vai na loja para conseguir a Vanguarda e o Portal Semi-Instável. Então a gente já pode ter uma prévia dessa mecânica agora mesmo no jogo. Agora, a mecânica que eu achei mais interessante, sinceramente, foi a mecânica de Celebre. Celebre vai ser uma mecânica que toda classe vai ganhar, uma carta lendária Celebre, e ela é uma carta que, na verdade, são 3 cartas. Como você pode ver aqui, ele pega a Sylvana, bota no deck, ela já ocupa 3 slots.
porque ela vai trazer consigo as suas irmãs. Como eu disse, vai ser carta sobre passado e sobre futuro, então eles precisam contar uma história. No caso, a carta da Silvana vai contar com ela, mais as duas irmãs dela, a Léria e a Veressa. E a história que vai ser contada vai ser antes do Arthas e do flagelo devastarem o Prata. Então, vamos ver ela como patrulheira, simplesmente. Temos a Silvana, que vai dar 2 de dano a todos os inimigos. A Léria, que vai descobrir um feitiço. E a Veressa, que vai dar +1/+1 para todos os lacaios do seu deck. Sendo que todas elas, se você já jogou uma irmã anteriormente, ela repete. Então, são cartas que valem a pena. Justamente, todas as cartas fazem sentido e ficam mais fortes juntas. Porém, isso vai abrir uma coisa esquisita no deck building. Então, todo deck que tiver algum lacaio célebre vai ter 3 slots garantidos. Isso vai limitar bastante o deck build, ao mesmo tempo que vai abrir novas opções. Como elas fazem coisas diferentes, a Verissa que é lacaios, a Léria que é feitiços, a Silvana que é dar dano. As 3 se juntam e se complementam, mas meio que cada uma delas quer uma coisa diferente. Então, deck builders como eu vou estar muito ansioso para fazer esses decks de célebre, porque vai ser um trabalho mental a mais, já que a carta principal do deck vai contar como 3. E como a Sylvanas conta a história do passado, também temos a versão do futuro, no caso sendo Paladino Gelbin do Amanhã. Ele é um lacaio 8 manas, 6/6, mecanoide, com o grito de guerra. Coloque uma de cada aura do seu deck no campo de batalha. Finalmente, temos a mecânica de aura sendo muito focada. 2 auras do Gelbin são trocáveis, justamente para garantir que o Gelbin vai conseguir lançar elas. Caso você compre, você pode simplesmente tacar de volta pro deck. E a primeira aura dele é que no final do seu turno, restaure 4 de vida de todos os seus personagens. Então todos os seus lacaios do campo e o seu herói vão ser curados em 12 de vida, porque vai durar 3 turnos. E a segunda aura dele, a aura do Mechatorque, no final do seu turno, dê a um lacaio aliado aleatório, +4/+4 e Divine Shield. Isso aqui parece muito forte. Caso você tenha outras auras, a aura cronológica, que evoca um dragão 3/5 com taunt, tem as auras que já existem, como a aura da artesã, que evoca um lacaio, a aura da resistência, que faz o feitiço do inimigo custarem +1. Ainda tem a questão do golem de papelão, que pode fazer essas auras custarem mais e mais. Então, esse deck parece muito forte. Parece um deck bem mid-range, um deck que vai demorar um pouco para explodir, mas é um deck que, quando explodir, vai ser uma doideira. Parece que vai ser um deck bem complicado de lidar. Eu não gosto quando o Paladino tá muito forte, então me assusta um pouco. Ele parece ser um pouco vulnerável no early game, mas a outra carta meio que resolve isso. É uma 4 manas 3/3 elemental. Se você controlar uma aura, cause 3 de dano a todos os inimigos. Então, eu achei que a fraqueza desse deck seria um deck muito agressivo, que conseguisse passar por cima do Paladino antes dele conseguir estacar as auras, mas você vai ter limpeza do campo além das auras que já evocam lacaios, se curam, dão buffs para seus lacaios. Você também vai ter dano, e sem contar que é dano direto. Outras cartas reveladas são mais soltas, assim, mas são bem engraçadas. A Guardiã de Percursos Temporais, o grito de guerra dela é fazer um lacaio ir dormente por 10.000 turnos. Eu vejo isso sendo usado em um deck esquisito. Caso ela seja silenciada, ela pode ser voltada para a mão, então ela pode fazer lacaios ficarem dormentes infinitamente. Um Anciente de Ori eterno pode significar um Maquideridon eterno, ou pode significar simplesmente uma remoção de um lacaio inimigo eterno. Você vai bloquear um lacaio inimigo no campo dele, porque ele não vai poder ser tirado, já que ele vai estar adormecido. E ele nunca mais vai acordar, caso ela seja silenciada, caso ela seja transformada, caso ela seja devolvida para a mão. Então, pode aparecer alguma coisa esquisita. Atualmente, a única forma de que Caçador de Demônio pode vir a ter como devolver para a mão é um mestre cervejeiro, mas eu não duvido nada de aparecer alguma coisa.
pode ser interessante, pode ser uma remoção eterna, pode ser um buff para um seu lacaio, que daqueles que precisam ficar adormecidos. Então, é uma carta engraçada, no mínimo. 10 mil turnos é uma insanidade. Outra carta revelada foi carta de bruxo, umas 5 manas Divergência. É uma carta que vai dividir o lacaio em duas linhas temporais, então ele vai rasgar o lacaio no meio em duas metades. Eles usam como exemplo aqui a Ysera. Então você usa e ele vai ser dividido, tanto o custo quanto os status. Porém, o grito de guerra continua o mesmo. Então, lacaios chaves vão ser muito interessantes. O ideal dessa carta é ser usada com lacaios com grito de guerra forte. Outra carta que pode ser muito boa é o Agamagan, porque ele vai virar 2 Agamagans, então você consegue jogar 5 manas, uma carta custando a vida do oponente, mais 5 manas, outra carta custando a vida do oponente. Dependendo das cartas que você jogar, vai ser bastante dano. Olhando para as cartas neutras, já foi mostrada a Ysera, pode entrar o Fira aqui também. Mas por enquanto é só isso. Dito isso, parece uma carta que vai ser bem utilizada para combo. Parece uma carta bem forte se for usado nos lacaios certos. Lembrando apenas que ele divide um lacaio aleatório na sua mão. Então, provavelmente vai ser usada em decks com poucos lacaios, justamente para garantir que essa divergência vai cair no lacaio certo. E a última lendária revelada nesse anúncio de expansão foi o Nosdormu. Obviamente ele ia aparecer, já que ele e o Morozond vão ser partes principais dessa expansão junto com a Crona. Como eu disse, Nosdormu e Morozond são a mesma pessoa, basicamente. Nosdormu é o passado, Morozond é o futuro. O nome de ambos é um anagrama. E a carta revelada é o Senhor do Tempo Nosdormu. Uma 3 manas 8/8 dragão, adormecido por 5 turnos. Ele tem rapidez. E depois que você joga uma carta da expansão mais nova, ele acorda um turno antes. Parece uma carta boa para decks muito agressivos. Vai depender se o deck usa cartas da nova expansão. E vai ser sempre da nova expansão, né? Pode ser uma carta interessante, eu vejo sendo rodada em decks agressivos, porém vai justamente depender de que cartas boas vão ter dessa nova expansão. Porque além de ser um lacaio muito forte, ele não faz nada demais, mas essa é a força dele, é um lacaio muito forte pro custo. O único downside sendo ele precisar ou acordar depois de 5 turnos, ou 2, 3, dependendo das cartas que você jogar. E as duas últimas cartas reveladas nesse anúncio: Soldado de Bronze, Soldado do Infinito, do Nosdormu, o lado do Morozond. A Soldado de Bronze, ela vai ser uma 5 manas, 5/3, com taunt, dobre a vida desse lacaio. E a Soldado do Infinito é uma 5 manas, 3/5, com rapidez, grito de guerra, dobre o ataque desse lacaio. Parece meio que lacaios fillers, mas contam bastante a história. A Revoada do Bronze, a Revoada do Infinito, que é Nosdormu e Morozond. As duas são basicamente opostos, uma quer defender, outra quer atacar. Uma história muito boa contada, mas a princípio eu só vejo isso sendo uma carta filler. Não vejo um deck de dragões rodando. Pode ser que apareça, mas por enquanto não vejo. Se rodar, elas podem aparecer. Mesmo se rodar, eu não vejo elas sendo incríveis, mas dobrar status sempre é engraçado caso você tenha formas de buffar esses lacaios na mão. Falando sobre a pré-venda, as pré-vendas estão meio que padrão e o mesmo preço de antes, porém, ao comprar a pré-venda, você vai conseguir um card lendário aleatório extra quando lançar a expansão. E também, se você comprar as duas pré-vendas, você vai ganhar acesso a uma terceira pré-venda. A primeira é o pacotaço, vai ter 80 pacotes da expansão, 10 pacotes dourados, um card lendário exclusivo, um card lendário dourado aleatório, 4 ingressos de taverna, um visual de herói e verso de card Corona Andarilha do Tempo. Vale apontar que normalmente as pré-vendas, quando lançam a foto da pré-venda, mostra que classe e falam que classe vai ser o visual de herói. Porém, a Corona não tem nenhuma classe. Então, provavelmente, ela vai ser um visual neutro, que vai poder ser usado em qualquer classe. O que é muito interessante. Skin é sempre bom.
E quanto mais skin, melhor. Quanto mais variedade, melhor. E ter uma skin podendo ser usada em todas as classes parece ser uma ideia boa. Como eu disse, a Crona vai ser a protagonista dessa expansão. Então, a skin dela podendo alterar a realidade e fazer ela ser de qualquer classe faz sentido para mim. E se for, é um bom precedente para o futuro. Falando sobre o pacotinho, vai ter 60 pacotes da expansão, 2 cards lendários aleatórios e apenas o verso de card da Crona. E caso você compre os 2 anteriores, você precisa ter comprado tanto o pacotinho quanto o pacotaço, você vai ganhar a oferta sequencial. E essa versão vai dar a versão diamante do Nosdormu Senhor do Tempo, mais 35 pacotes da expansão, mais 15 pacotes dourados, mais 2 lacaios lendários exclusivos. Isso aqui deve ser um absurdo de caro. Mas é aquilo, né? Se você tem dinheiro para comprar os 2 pacotes anteriores, que vai doer em você comprar mais esse. E falando um pouco sobre o patch, não teve nenhuma mudança, foi só para anunciar a chegada da pré-venda. Você consegue entrar no jogo e para pegar o Senhor Horácio. E se você for entrar na loja, você consegue a carta da Vanguarda. E também tem um novo evento do jogo, a Catástrofe da Crona, e ele vai dar cartas de Rewind, que já foram faladas. Ela vai dar as 2 cópias do Portal, 2 cópias de uma carta nova, aparentemente, versões douradas das cartas já mencionadas, tanto do Portal, quanto da Vanguarda, quanto da Side Quest, além de alguns pacotes da nova expansão e um visual de Paladino. Sobre a outra carta, é uma tarefa, e o nome é Assalto aos Portões, que é uma mana, tarefa, jogue 3 feras ou mortos-vivos, com a recompensa, crie uma zumbiche personalizada, ela custa 3 a menos. Caso vocês não lembrem, Zumbicho, que é a versão em português, é o poder heróico do Exo Sicário. Você descobre uma fera, depois descobre outra e junta as duas. Você combina o custo, os status e o texto das duas, e as duas viram uma abominação, que é esse bichinho aqui. É o Zumbicho, que é morto-vivo e fera. Então, essa vai ser a recompensa da carta. Parece ser uma carta interessante para decks de feras e undead. Parece uma boa carta tanto para caçador quanto para Death Knight. São as cartas que mais evocam esses tipos. E o Zumbicho que você vai fazer vai custar 3 a menos. Então, eu não vejo isso sendo necessariamente ruim para essas classes específicas. Para outras classes, meio que tanto faz. Quando você pensa em fera e undead, você pensa em caçador e em Death Knight. Então, não vejo isso sendo relevante para outras classes. Já sobre o restante do patch, majoritariamente sobre BG. Eu tô gostando bastante de jogar BG ultimamente. Eu devo trazer algumas gameplays de BG pro canal, mas eu não vou focar no patch por enquanto, ainda mais que é um patch absurdamente longo. Eu prefiro simplesmente jogar do que ficar vendo o patch a patch, porque os patches de BG são absurdamente longos, já que tem muito herói, muito lacaio, tem os camaradas, tem as missões agora também. Então, tudo isso sempre mexe muito, então o patch fica absurdamente grande. Então, por enquanto, eu não vou fazer essas mudanças de patch de BG, porém, eu devo trazer algumas gameplays, então fiquem ligados. Continuando sobre o ranqueado, vamos ganhar um deck gratuito. Apenas entrando no jogo você consegue resgatar um deck gratuito. Normalmente esses decks que são dados são só pra gente que ou está começando no jogo ou que volta depois de um tempo. Normalmente é 6 meses, o tempo que você precisa ficar fora do jogo para voltar e receber essa oferta de resgatar um deck gratuito. Lembrando, os decks gratuitos não são decks do meta, da última expansão, né, da Cidade Perdida de Un'Goro, porém não são a melhor versão daquele deck. E nesse caso, tem 6 opções para 6 classes diferentes: Cavaleiro da Morte, Caçador, Mago, Paladino, Sacerdote e Bruxo. Então fica a sua escolha. É muito bom ter essa opção. Eu espero que eles façam isso toda a expansão. É bom, muito bom para quem gosta de colecionar, para quem não tem tanta opção. Principalmente se você for free to play, é uma bênção absurda esse deck gratuito. Como eu disse, não é a melhor versão do deck, mas já é uma boa base para você ir modificando no futuro.
Chegando agora na parte ruim, vai chegar o tesouro da Feira de Negraluna da Alex Trazen. Tá? O tesouro da Feira de Negraluna é aquela roleta que você usa para pegar o pet. O prêmio máximo dessa vez é o visual mítico da Alex Traza de druida e sacerdote. Visual mítico são aqueles visuais que mexem a tela, fazem um bocado de coisa. Toda vez que tu fala, toda vez que tu ataca, toda vez que tu compra carta, lança feitiço, ela se mexe, ela fala, ela faz muita coisa. Esses visuais estão ficando cada vez melhores, porém não vale $1 milhão, que é o que normalmente esse tesouro leva para você fazer. Pelo menos eu simplesmente rodo o tiro que eu tenho gratuito e jogo lá. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei resumir. Eu fui meio que reagindo junto com as análises. Eu quero ver mais cartas. Sobre mais novidades, as revelações já estão marcadas no site. No dia 1, dia 2 e dia 3 vão ser as revelações das cartas neutras. Dia 6 de Cavaleiro da Morte. Dia 7 de Paladino. Dia 8 de Sacerdote. 9 Caçador. 10 Druida. 13 Xamã. 14 Ladino. 15 Caçador de Demônio. 16 Guerreiro. 17 Mago. Vale lembrar que esse aqui é o Ront, que é sempre a animação muito, muito boa dele. Então, estamos ansiosos para o dia 17. E dia 20, o último dia de revelações, vai ser de Bruxo. Então, fiquem ligados. Eu vou conseguir cobrir muito bem essa revelação, porque eu vou estar de férias de trabalho. Então, esse mês, eu prometo que vai ter mais vídeo, vai ter mais live, vai ter gameplay de BG, vai ter gameplay de Hearthstone. Eu vou tentar jogar outros jogos também, que eu jogo normalmente na live, e tentar trazer partes pro canal. Agradeço muito quem ficou até aqui, agradeço muito quem deixar um like, deixar um comentário, fazer qualquer interação. Lembrando que me sigam tanto na Twitch quanto no X, vai estar aqui na tela. É a mesma coisa do YouTube, /Maruki_HS. É isso, valeu!